Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Você que concluiu os estudos deste ano, dessa lição Imitando a Cristo, agora vamos ler o epílogo para finalizarmos realmente tudo. E foi um privilégio realmente ter estudado neste ano 2023 temas maravilhosos, abarcando vários assuntos diferentes, que sirva também de um guia de estudo agora que vamos guardar em nossa biblioteca a lição, que venhamos a usá-la como consulta de vários textos sobre vários temas importantes, temas mais singelos e temas mais polêmicos. Foi bastante variado os assuntos. Finalizamos aí com o tema da perfeição cristã, um tema essencial de ser compreendido em nosso tempo. E aqui o epílogo, então, que é trazido na última página de nossa lição, nos traz também algumas recomendações finais. Primeiramente, temos o texto da meditação Cristo Triunfante 219, que diz assim: é uma grande coisa crer em Jesus. Ouvimos muitos dizendo: creia, creia. Tudo o que você deve fazer é crer em Jesus. Mas é privilégio nosso indagar o que está contido nessa crença e o que ela compreende. Há muitos de nós que possuem fé nominal, mas não trazemos essa fé para o nosso caráter. Declara-se que o demônio crê e treme. Enquanto esteve no céu, ele creu que Cristo era o Filho de Deus. E quando veio para a terra, esteve em conflito com ele aqui, no campo de batalha. Ele cria em Cristo, mas pôde isso salvá-lo? Não, porque ele não entreteceu a Cristo em sua vida e caráter. Devemos ter aquela fé que opera pelo amor e purifica a alma. E essa crença em Cristo nos levará a afastar tudo que for ofensivo aos seus olhos. A menos que tenhamos essa fé que opera, ela não será de utilidade para nós. Você pode admitir que Cristo é o Salvador do mundo, mas é Ele o seu Salvador? Crê você hoje que Ele lhe dará forças e poder para vencer todo o defeito de seu caráter? Devemos crescer até a plenitude da estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus, e estaremos assim erigindo um precioso templo para o Senhor. Ele diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui é combatida a crença do crer tão somente, uma fé nominal. Simplesmente fala da boca para fora que crê em Cristo, e essa crença ela pode ser até real, uma crença intelectual. Mas aqui a mensageira do Senhor está nos dizendo que não deve ser mantida apenas no intelecto, mas essa fé, essa crença nos trará em harmonia com Deus e o nosso caráter será transformado. Caráter é algo que é construído. Não estamos falando simplesmente de personalidade, que até certo ponto algumas coisas podemos herdar de maneira genética de nossos pais, outras partes da nossa personalidade vão sendo desenvolvidas ao decorrer do tempo, mas o caráter é justamente aquilo que permanece, é o que será levado para o céu. Então temos que ter um caráter que possa estar em harmonia com os seres celestiais, que não será uma nota dissonante. Por isso, não é o suficiente a mera crença nominal, intelectual. Nós vemos que Satanás, os demônios, creem e até estremecem, mas mesmo assim nós vemos que realmente
é necessário, aqui diz, uma fé que opera pelo amor e purifica a alma, nos levará a se afastar de tudo que for ofensivo aos seus olhos. Mas foi dito algo a mais aqui que me chama a atenção, que quando é falado desse tema, me lembra sempre da experiência do grande pregador da justificação pela fé no Adventismo, Elliot Joseph Wagner. Ele, então, realmente teve uma experiência importante já quando era adulto. Ele teve um berço religioso adventista na sua família, procurava seguir os caminhos do Senhor, mas ele passou por uma experiência, se não de conversão, mas de reconversão, em que ele compreendeu melhor o que significava, então, realmente tudo isso, quando ele pensou em Cristo pendurado na cruz, pelos pecados não da humanidade, mas pelos pecados dele, para que assim seja um Salvador não do mundo, mas um Salvador para ele. Então nós devemos ter esse tipo de pensamento, não é algo genérico, distante de nós, mas Deus está disposto a esse sacrifício por uma alma que fosse, ainda que a morte na cruz de Cristo seja suficiente para salvar a todos, sabemos que nem todos aceitarão esse convite da graça. Aqui diz, você pode admitir que Cristo é o Salvador do mundo, mas é Ele o seu Salvador? Que Ele de fato o livrou da culpa do pecado, o livrou da morte eterna, o livrou do poder do pecado em sua vida? Devemos então fazer as perguntas para nós mesmos e espero que seja afirmativa as respostas, mas se não forem, que enquanto há tempo possamos então depositar nossa confiança em Deus e dessa forma também dedicarmos a nossa vida a seu serviço. Aqui temos a meditação Cristo Triunfante na página 320. Sempre houve duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma classe estuda a vida do Salvador e sinceramente busca corrigir seus defeitos e conformar-se ao modelo, a outra classe evita as verdades claras e práticas que lhes expõem os erros. Então, realmente há uma classe que teve todo o conhecimento, toda a oportunidade, mas ela não se quebranta diante da rocha que é Cristo. O se quebrar na rocha que é Cristo para a salvação, para ser moldado agora pelo oleiro e dessa maneira estarmos em conformidade com a vontade de Deus. Aqui nos fala de duas classes. E sobre isso é interessante o texto final do Serviço Cristão, página 253. Nós vamos ver daqueles que acatarão esse conselho. Diz de uma classe que estuda a vida do Salvador e sinceramente busca corrigir seus defeitos e conformar-se ao modelo. Não é aquela classe que evita as verdades claras e práticas que lhes expõem os erros, querem evitar a cruz, mas daqueles que querem realmente avançar na sua experiência. Diz assim: o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Esse texto está nos dizendo do triunfo da Igreja de Deus. Sim, ainda que hoje a igreja seja militante, ela também será a igreja triunfante. Com todos? Não, mas com uma maior parte aqui está nos dizendo. Ainda que haja duas classes, sempre houve na Igreja de Deus. Por isso são representados, por exemplo, as virgens prudentes e as virgens imprudentes.
o trigo e o joio. Esses vão até a ceifa. Apenas na revelação final se verá a distinção realmente que estava no interior, no caráter. E encontramos aqui que no final não será um pequeno remanescente dentro da igreja, dentro do ministério de Deus. Não. Ainda que seja um remanescente em toda a cristandade, em todo o mundo, mas nós temos a noção de que Deus tem um ministério designado nesse mundo e que prevalecerá. O texto nos diz do derramamento sem medida do Espírito Santo. Sobre o que? Um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. O texto ainda nos orienta que a chuva serôdia não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. O que está dizendo aqui? Maior parte dos membros da igreja. Não adianta as igrejas modernas, em sua atual conjuntura, com muitos membros, em apostasia, agora os pastores, vendo essa condição deplorável, dizer: olha, apesar disso tudo, devemos permanecer aqui, e uma minoria fiel Deus salvará e purificará do restante. Bom, que há duas classes, sempre há. Obviamente que o pecado aberto declarado deve ser removido do seio da igreja. Temos orientações muito claras na palavra de Deus em relação a isso. Não é desculpa o fato de ter duas classes, trigo e joio, para achar que o joio agora é pecado aberto, pecado declarado. Não. Deve haver o combate da apostasia, da heresia, do pecado aberto. Deve haver disciplina em ação na igreja e, não havendo a correção de rumo, o necessário desligamento daquela pessoa da igreja devido a não representar mais a igreja de Deus, suas crenças e assim por diante. Então, apesar de haver duas classes na igreja de Deus, virgens loucas e prudentes, joio e trigo, isso não é desculpa para agora justificar todo tipo de pecado sendo tolerado na igreja, de apostasias, de heresias, não haver unidade doutrinária e assim por diante. Então nós encontramos aqui que uma maior parte se colocará em posição correta. Nos fala então de ser um povo esclarecido e cooperador. Quando a maior parte da igreja estiver nessa condição, Deus reconhecerá esse fato, derramando sem medida o poder do Espírito Santo sobre a sua igreja. Então, que realmente estejamos atentos a tudo isso que a palavra de Deus nos orienta e nenhum tempo sermos levados por ventos de doutrina, não sermos meninos inconstantes nesses tempos perigosos. Que tenhamos em mente a necessidade de estarmos bem fundamentados na palavra de Deus e entendermos em que posição devemos estar nesses últimos dias. E gostaria de anunciar, então, a lição A Ordem de Melquisedeque, Restaurando as Joias da Verdade. Será o estudo do primeiro semestre de 2024. São 176 páginas, um estudo que abarcará também vários temas, envolvendo justamente o papel da Igreja de Deus, o que é esta ordem de Melquisedeque, que representa tanto nesses dias para compreendermos também a legitimidade de uma igreja. Vamos estudar os demais sacerdócios, como que funcionava o patriarcal, o levítico, compreendemos como que se desenvolve e qual seria a aplicação da ordem de Melquisedeque em nossos dias, e entendermos mais sobre a obra do remanescente de Deus, entendermos realmente o significado de representarmos em nossa obra a João Batista. Então será dado destaque a vários assuntos aqui, aspectos então sobre a igreja, sobre as verdades que deve levar adiante
como alcançar a primitiva fé e prática e assim por diante. E teremos inclusive uma novidade nessa lição, um apêndice com um tema muito sugestivo, Paulo, Ministérios Dízimos, uma abordagem trazendo vários textos bíblicos para nos orientar neste tema então essencial também. Fica esse apêndice aqui como um estudo bíblico muito especial para nós. Então, nos acompanhe aqui pelo canal Movimento Adventista neste novo estudo. Caso tenha perdido alguns dos estudos da lição Imitando a Cristo, essa que estamos concluindo agora, está tudo gravado aqui, temos a playlist Imitando a Cristo e os temas podem ser revisitados. E nos acompanhe então neste novo estudo agora. Que Deus abençoe muito cada um de nós no estudo que vamos ter em conjunto. Sempre é muito enriquecedor a troca de ideias que ocorre entre os irmãos quando estudamos estes assuntos. A lição de escola sabatina realmente é o coração da igreja, deve estar sempre em destaque em nosso meio. Que o nosso povo continue dessa forma como sempre tem sido desde o seu início. Então fica também um apelo para que se inscrevam em nosso canal Movimento Adventista, assim como também em nosso canal de receitas e dicas de saúde Amor pelo Natural. Se inscrevam, ativem o sino de notificações, curtam os nossos vídeos, comentem, para aumentar a relevância e mais pessoas possam ser abençoadas com esses conteúdos que sempre estão sendo apresentados. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.